Fala, meus amigos cartoleiros e cartoleiras, vamos para mais um vídeo da rodada 18. Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Professor e cartoleiro desde 2006. Vamos para mais um vídeo, é o quarto vídeo da rodada 18. E nesse vídeo aqui nós vamos montar um time tiro curto. Como vocês sabem, Mestre Mito 02 é a nossa conta para o time tiro curto aqui do canal. Time tiro curto que você tem que ousar colocando sempre uma base, ou seja, todos os defensores e o técnico de um mesmo time. Antes da escalação, deixei aqui já o campinho preparado. Vamos olhar a tabela de jogos para pensar em qual time nós vamos apostar, quais são os possíveis SGs na rodada. Eu digo o seguinte, para a Liga Clássica tá difícil de achar SG, mas tiro curto a gente pode arriscar um pouco mais, deve arriscar um pouco mais, colocar peças que têm potencial e que não estão entre os mais escalados, então dá para a gente encontrar algumas bases aqui. Ó. Dá, por exemplo, para arriscar até numa base do Sport contra a Chapecoense, que pode ser um jogo de 0 a 0, você coloca só os defensores do Sport e o técnico, nada além disso. Claro que do Flamengo dá para arriscar, apesar de ser um confronto com o Santos e o Flamengo sempre tomar os seus golzinhos. Uma base muito boa para apostar, a do Palmeiras. A questão é que o Renan, zagueiro, está como dúvida. A gente não sabe se joga o Renan ou se joga o lateral paraguaio. Então, em função disso, fica difícil de apostar no Palmeiras. Descendo aqui, um jogo complicado, mas que pode ser um 0 a 0 Grêmio e Corinthians, acho que dá para apostar na defesa do Grêmio. E mais abaixo eu vejo como possíveis de apostar o Fluminense, que talvez seja a melhor aposta para a rodada, porque o Fluminense tem todos os defensores à disposição no momento. O Fortaleza, que não tem todos os defensores para a gente colocar, e o Internacional. Resumindo, eu vou citar três bases: Inter, Fluminense e Fortaleza. E para esse time tiro curto aqui, a gente vai apostar em um desses três times. Primeiro, nós vamos colocar alguns jogadores aqui, né, formando o nosso time. Não vou colocar o Gabigol, vou manter só o Hulk, pela fase do Atlético e pelo que eu vejo, o Bragantino tem jogado mal em casa. Vou colocar o Dudu como segunda opção. E vou colocar o Yuri Alberto, que vem muito bem, como terceira opção. No meio-campo, vou fugir dos mais escalados, vou colocar o Edenilson. Vou colocar o Lima. Vou arriscar apenas em um mais escalado aqui, que é o Pikachu, que eu acho que tem um jogo favorável. Esse time vai ficar caro. E aqui na defesa a gente vai buscar a nossa base. Essa base pode ser do Fluminense, pode ser do Inter. Vamos ver se a gente faz aqui um filtro com Inter e Fluminense. Qualquer uma das duas bases você está bem servido. Olha, do Inter a gente só tem o Moisés. Mas a gente pode fazer o seguinte. Talvez... mas aí pela média dos jogadores é melhor ir com o Fluminense. Vamos lá para a média dos jogadores. O Bahia está de técnico novo, pode estar aí empolgado, mas o Fluminense ficaria um tiro curto bacana. Goleiro Marcos Felipe. Técnico Marcão. E aí a gente vai escolher um capitão um pouco diferente para a rodada. Eu vou escolher como capitão... é o terceiro capitão mais escalado da rodada, né? O Dudu. Eu vou deixar o Dudu aqui de capitão, ok? Então tá aqui o nosso time tiro curto. Vou colocar agora os reservas. Esse time tiro curto custou 149, quase 150 cartoletas. Tá aqui do lado direito. Vou colocar os reservas. Se você quiser fazer um tiro curto com o Inter e aproveitar um jogador do Fluminense, também acho que dá para fazer. Vou colocar o Rigoni. Vou colocar o Vina.
já que a gente tem o Lima ali no meio também. Zagueiro. Benevenuto, Tite, Cuesta. A gente falou da base do Inter, né? Então vou colocar o Cuesta. Lateral. Daria para ser Tinga. Deixa eu ver aqui para baixo se tem alguém que a gente falou ali do Inter. Moisés, que não tem uma média tão boa, não está regular, mas tiro curto é risco, né? Apesar de que é o banco de reservas. Mas citei aqui o Inter como uma base boa para apostar. E vou colocar o Daniel. Eu vou fazer 2 times tiro curto para mim. Vou fazer um com a base do Fluminense e outro com a base do Inter. Fazendo com base do Inter, galera, você pode colocar todos os defensores aqui do Inter e no lugar do Yuri Alberto, aliás, no lugar do Dudu de capitão, você coloca o Yuri Alberto. Então você pode fazer com a base do Inter, deixa, por exemplo, ou o Egídio ou o Samuel Xavier de lateral e coloca o Yuri Alberto de capitão. Então tá aí o nosso time. Vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor para quem está no celular. A defesa toda do Fluminense. O meio-campo, Edenilson, Lima e Pikachu. O ataque, Hulk, Dudu de capitão e Yuri Alberto e Marcão, tá bom? 149 cartoletas. Boas mitadas para nós todos, né? Aí nessa rodada 18 e que vocês deem sorte com o tiro curto de vocês.